desabamento de 2 prédios no centro do Rio de Janeiro no início deste ano, com diversas vítimas, acendeu o sinal de alerta. Alguma coisa precisa ser feita para que novas tragédias como aquela não se repitam. A primeira providência é a prevenção. Mas enquanto ela estiver na dependência da vontade dos proprietários e síndicos, a possibilidade de novas ocorrências continua elevada. Para o deputado Augusto Coutinho, do Democratas de Pernambuco, não se trata de um problema pontual, exclusivo de determinado estado ou de determinada região, mas um problema de âmbito nacional. Em razão disso, o deputado apresentou um projeto definindo com clareza as obrigações, as responsabilidades de proprietários e síndicos e autoridades públicas também, no que diz respeito à manutenção dos prédios. Ele está aqui com a gente e o nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Aquela tragédia, obrigado, no momento da tragédia, há sempre aquele clima de comoção. Aí todo mundo diz, vamos tomar providência, etc, etc. Aí depois tudo fica como dantes no quartel de Abrantes. Parece que virou passado, ninguém liga mais. O senhor está exatamente se insurgindo contra essa inércia. É verdade, Paulo. E, na verdade, eu como deputado estadual, nós vivenciamos em Pernambuco uma coisa mais ou menos não, igual, só que não teve, graças a Deus, vítimas. Um prédio na Praia de Piedade, um prédio de classe média alta, desabou, um prédio de mais de 15 andares, e por sorte, o síndico, acho que numa decisão assim, de Deus, ele definiu que todos tinham de sair um dia antes, e esse prédio veio abaixo, só morrendo uma ou duas pessoas, que foi o coitado do zelador que tinha ficado lá. Então, na verdade, e disso, na época eu era deputado estadual e nós desenvolvemos, eu sou engenheiro civil de formação, e nós desenvolvemos, eu comecei a pensar uma forma de que a gente pudesse fazer algo para que criasse a cultura da manutenção. Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes acham que a gente faz manutenção no carro, a gente faz manutenção na gente, mas um prédio, uma estrutura de concreto não precisa manutenção. E isso é um grande engano. A gente tem de ter manutenção, porque o concreto, com o passar do tempo, ele vai enrijecendo mais, ele vai ficando mais consolidado, tudo bem. Mas ele também sofre intempéries de chuva, principalmente em áreas de cidades praianas, a área a ação É isso que vocês da maresia. Chamam de fadiga dos materiais? Eu não diria nem a fadiga, mas eu digo todo esse contexto de chuva. No caso de uma cidade como o Recife, por exemplo, que tem uma maresia forte, exatamente, o Rio de Janeiro, interfere naqueles vergalhões com certeza internos. Interfere. E muitas vezes, numa ação pontual que você faz, por exemplo, quando começa a estourar uma ferragem, então você vai naquela ferragem, substitui aquele ferro, passa epóxi, limpa, lixa e depois faz como se fosse um curativo na estrutura, ela continua a ter assim uma vida útil muito grande. Mas essa cultura da manutenção no Brasil, em Pernambuco não era diferente, a gente perdeu. Ou seja, as pessoas aí a gente as pessoas acham que não é importante. Você troca o carro, mas não é importante na sua agenda manter o prédio que você mora em condições de habitabilidade e também de segurança. Então, na verdade, a nossa intenção nesse projeto em Pernambuco, que vem sendo uma referência, ou seja, que foi... Lá virou lei. Lá virou lei. E o resultado é bom? Não, é bom sim, porque a gente começou a mobilizar toda a parte das pessoas que administram os condomínios, os próprios síndicos, e criar essa cultura da manutenção. Isso é que é o mais importante. Então, agora a gente está transportando essa lei a nível nacional. A nossa ideia é exatamente que o Brasil todo tenha, e motivado, é verdade, por essa tragédia que ocorreu recentemente. Deputado Augusto Coutinho, o que é curioso nessa história é que de lá para cá, não sei a sua iniciativa, eu não tenho notícia de nenhuma providência nesse sentido
tomada pelo poder público. Você tem ações pontuais, a prefeitura aciona, então, muitas vezes, e começa a se dizer... Estou falando em âmbito nacional. Não se tem nada. Talvez no Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro tenha tomado alguma providência, mas em âmbito nacional já não sabe notícia nenhuma. Não tem notícia nenhuma. E, na verdade, o que nós queremos fazer com esse projeto que apresentamos é exatamente para chamar a atenção, primeiro, de que se você tem um prédio, um imóvel, mesmo que sendo particular, eu não posso chegar a imputar ao Estado, seja ele a prefeitura, o Estado ou o governo federal, de ter a responsabilidade de fiscalizar como anda a estrutura de um prédio privado. A gente imagine que se isso fosse feito, você teria de criar uma estatal mastodonta aí que não ia dar conta de fazer essa fiscalização. E o que é privado tem de ser cuidado pelo ente privado. Então, o que é que nós fizemos? Nós imputamos responsabilidade. Hoje, um síndico ou uma empresa que administra um condomínio, se ele não fizer as manutenções que a lei determina, ele vai ser, se esse prédio vier abaixo, ele vai ser responsável criminalmente por isso. Então, a lei... Então o projeto vai até a criminalização dos responsáveis. Perfeito. Não apenas o estabelecimento de normas e tal. Não. O projeto, ele inclusive define que um imóvel... Não chega a definir pena, não, né? Não, porque aí já entra já no Código Civil brasileiro. Mas o que é que nós tratamos? A gente define que um prédio, ele quando é construído, o próprio construtor... por norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o construtor é responsável pela estrutura do prédio durante 5 anos. Então, quando um prédio é novo e ele é construído, durante 5 anos, se ele apresentou uma rachadura, se ele apresentou algum diferencial de recalque, alguma coisa que venha a pôr em risco a sua estrutura, o construtor, a empresa que construiu, ela é responsável por isso. Isso já é lei no Brasil, isso é uma coisa já antiga do setor da construção. Mas daí em diante, o que foi que nós firmamos? Um prédio com 20 anos de construção, até 20 anos, ele vai ter de ter a obrigatoriedade de, a cada 5 anos, ser feito um laudo de como está a manutenção desse prédio. E esse laudo ele vai cuidar desde a fundação do prédio, as caixas d'água, até a estrutura do prédio, até em cima, os elevadores e tudo. Para fazer uma comparação mal feita, mas seria um check-up. Exato. Um check-up, que você cuida de todo o teu corpo, os órgãos principais então, e tal. Ele vai ter de ser feito um parecer, ou seja, uma fiscalização por um engenheiro, devidamente credenciado no Conselho Regional de Engenharia do seu estado, ou por uma empresa especializada, que eu acredito que vai se criar essas empresas para se fazer esses laudos. Agora só para terminar, Paulo, então, quando um prédio com mais de 20 anos, a gente vai reduzir, em vez de ser a cada 5 anos, a cada 3 anos, essa vistoria. Vai encolhendo aí prazo, acima de 20 anos a cada 3 anos e até 20 anos a cada 5 anos. Então essa é a concepção do projeto e que a gente nele também trata, por exemplo, a responsabilidade de você fazer uma reforma interna. Se você faz uma reforma interna no seu prédio... Era sobre isso que eu ia lhe perguntar exatamente, deputado, quando eu lhe interrompi, deputado Augusto Coutinho. A respeito da história das reformas, porque eu me lembro que na época do desabamento dos prédios no Rio de Janeiro, alguém disse que estava havendo lá uma reforma e que essa reforma, pelo acúmulo de entulho, teria sido responsável por uma sobrecarga na laje que terminou desabando e carregando todo o resto do prédio. Como fazer para obrigar as pessoas que fazem reformas a tomarem esses cuidados? Responsabilizando quem está fazendo. E é isso que a lei fala. Por exemplo, a gente define na lei porque se você tem a sua casa, você mora num prédio, então tem uma parede que ela pode ser estrutural, ou seja, ela não pode ser removida aquela parede. O construtor, quando ele vai entregar o prédio, ele vai ter a responsabilidade de definir
o que é estrutural, o que não pode ser demolido, não pode ser substituído, não pode ter quebra ou numa viga ou numa parede ou qualquer coisa desse tipo. Então, se você é dono e proprietário de uma sala ou da sua casa, você quer fazer uma reforma, você vai ter de apresentar ao síndico um laudo de um engenheiro dizendo que aquela reforma, se você vai tirar paredes, ela não vai pôr em risco toda a estrutura do prédio. Então você começa a responsabilizar as pessoas, porque se você faz uma coisa desatenta e causa uma catástrofe, você vai ser responsabilizado por aquilo. Deputado Augusto Coutinho, muito obrigado pela sua participação e vamos desejar sucesso para esse projeto. Muito obrigado, Paulo. É um prazer e a gente espera que a casa, de fato, tenha essa percepção, porque eu tenho certeza de que é um assunto bastante importante. É evidente que sim. Obrigado a você de casa pela audiência. Um abraço e até a próxima.